bom dia, vou dar boa tarde, vou dar boa noite. Eu tô gravando essa aulinha numa manhã nublada muito linda, né? E eu digo isso porque seja tempo nublado, seja tempo de sol, seja tempo de chuva, é o dia que Deus nos deu e é um dia lindo e maravilhoso. Eu sempre agradeço a Ele pelo novo dia que Ele me dá. Então é um dia nublado muito lindo que eu tô gravando essa aulinha. Não sei que horário vocês vão assistir, então eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, com muita saudade, louca para abraçar todos vocês, tá? Hoje a nossa aulinha está lá no livro de Esther da Bíblia, que fala sobre a rainha Esther e qual o ensinamento que a vida dela traz para nós, tá? Qual é o ensinamento que ela nos dá, ela e o primo dela, Mardoqueu? A rainha Esther, tá? Ó, eu imprimi uma foto de um desenho. Nós vamos falar sobre a rainha Esther. Ela era uma mulher judia, tá? E casou com o rei Xerxes. E ela era prima de Mardoqueu, um judeu, um homem bom, né? E o que aconteceu depois que ela se casou? Tinha uns oficiais naquele tempo que queriam matar o rei Xerxes. Mas Mardoqueu ouviu eles fazendo um plano para matar o rei e avisou. A rainha avisou o rei desse plano e a vida do rei foi salva. O rei Xerxes foi salvo das pessoas que queriam matá-lo. Também tinha nessa história, além do rei Xerxes, além de Mardoqueu, tá? Aqui representando nós temos o rei, a rainha, aqui no cavalo, depois da história, o Mardoqueu, tinha Amã, que era um homem muito poderoso e muito importante no reinado do rei. Só que Amã não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu, como um judeu temente a Deus, não se curvava perante Amã. E Amã queria matar Mardoqueu, né? O que aconteceu? Como ele não gostava de Mardoqueu e sabia que Mardoqueu era judeu, ele era muito amigo do rei, criou um plano para que pudesse executar e matar todos os judeus. Então ele foi falar com o rei gostava muito de Amã e mandou que Amã fizesse um decreto que num determinado dia todos os judeus seriam mortos. O que aconteceu? O rei deu o anel dele como um símbolo de autoridade, valendo como uma assinatura para que em determinado tempo os judeus fossem mortos. Quando Mardoqueu ficou sabendo desse plano de Amã, ele rasgou as roupas e se vestiu com um pano de saco e saiu chorando pela cidade, saiu chorando de tristeza. Ele botou aquele pano de saco como um símbolo da tristeza que ele estava sentindo pelo plano de Amã de matar todos os judeus. O que Mardoqueu fez? Mardoqueu mandou chamar a rainha Esther e contou para ela. E disse para ela, fala com o rei e não deixa que matem o nosso povo. Só que a rainha tinha um problema. Só podia chegar na presença do rei, mesmo ela sendo a rainha, se fosse chamado. Qualquer pessoa que se apresentasse perante o rei sem ser chamado seria morta. Então ela não podia ir falar com o rei. Ela não tinha o que fazer. Tinha um decreto para matar os judeus e ela não tinha o que fazer a respeito. O que ela fez? Ela falou com Mardoqueu e disse, pede para o povo orar e jejuar por mim durante 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites,
todos orem e jejuam, que eu vou fazer a mesma coisa e depois desses 3 dias eu vou me apresentar para o rei. Mas vamos pedir a ajuda de Deus nesse tempo. Então, a rainha Esther e o povo e Mardoqueu oraram por 3 dias e 3 noites e jejuaram. E ela foi se apresentar perante o rei mesmo sem ser chamada. Aí aqui a rainha Esther se apresentando perante o rei, tá? O que aconteceu por causa dessa oração e desse jejum e dessa aproximação e relacionamento com Deus? Aconteceu que o rei teve misericórdia de Esther e estendeu o seu cetro de ouro para ela. Quando ele estendia o cetro de ouro, era um sinal de que ele estava salvando a vida da pessoa, tendo misericórdia, dizendo, não matem. Ela se apresentou sem ser chamada, mas eu estou salvando a vida dela. Ele teve misericórdia da rainha, estendeu o cetro e ela não morreu. Graças às orações e à manifestação de Deus. Né? Então a rainha foi lá e falou para o rei, eu vou fazer um banquete e eu quero que você e que Amã compareçam nesse banquete, que eu quero fazer um pedido. E o rei disse, peça o que tu quiser, até metade do reino eu te dou. Tá? O que aconteceu? Antes do banquete, Amã armou um plano. Criou um plano para matar Mardoqueu, porque ele não se conformava que Mardoqueu não se curvava perante ele. E fez uma forca para matar Mardoqueu. Só que, numa noite antes de Amã pedir para o rei, porque Amã era amigo do rei, para matar Mardoqueu, o rei não estava conseguindo dormir. Não estava conseguindo dormir e resolveu ler os livros que ele tinha no palácio. O que o rei descobriu numa noite antes de Amã pedir para matar Mardoqueu? O rei pegou uns livros e descobriu que aquela pessoa que avisou a rainha e salvou a vida dele tinha sido Mardoqueu. As orações de Deus não só salvaram a vida da rainha, né, porque o rei Xerxes estendeu o cetro de ouro, salvando a vida dela, não só salvou a vida da rainha, como também salvou a vida de Mardoqueu. Porque Amã ia pedir para o rei matá-lo, mas uma noite antes o rei não conseguia dormir, foi ler os livros que tinha no Palácio das Histórias e descobriu que Mardoqueu era o judeu que tinha salvo a vida dele. Quando chegou no dia do banquete, a rainha Esther contou para o rei que Amã queria matar Mardoqueu, que Amã queria matar o povo, mas ela pediu, o meu pedido para ti, ó rei, é poupa a minha vida e a vida do povo judeu. Então o que o rei fez? O rei poupou a vida de Esther, o rei honrou Mardoqueu, tá? Deu um cavalo do rei para Mardoqueu vestir, para Mardoqueu andar, deu a roupa dele mesmo, do rei, um manto para Mardoqueu vestir. Então Mardoqueu foi honrado, recebeu uma coroa, recebeu uma roupa do rei e ao invés de ser morto, ele foi honrado. Então, graças às orações do povo, o povo orou graças a Deus, né? E por intermédio das orações e do jejum, é que o povo, todo o povo judeu, ao invés de ser morto, foi honrado. O rei editou um novo decreto. Graças a Deus e por intermédio das orações, a rainha foi salva, Mardoqueu foi salvo e todo o povo judeu foi salvo. Eu queria ler para vocês
aqui no livro de Esther, no capítulo 8, versículos 7 e 8. Bem curtinho para vocês. Esther, capítulo 8, versículos 7 e 8. O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto, em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem com um anel o selo do rei. O anel representava a autoridade do rei, a assinatura do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Então, a manifestação de Deus mudou a história de todo o povo que ia morrer e foi honrado. Mudou a história da rainha que podia morrer e foi honrada. Mudou a história de Mardoqueu que ia morrer e foi honrado. O que isso nos ensina, queridos, amados? Isso nos ensina saber que pode confiar em Deus e que Ele ouve as nossas. O Senhor ouve as nossas orações. Memorizem isso, queridos. O Senhor ouve as nossas orações. Ele ouviu a oração do povo, Ele ouviu a oração de Esther, Ele ouviu a oração de Mardoqueu. Sentir desejo de orar todos os dias e pedir a ajuda de Deus nos momentos difíceis. Orar nos momentos bons e nos momentos difíceis, mas principalmente pedir a ajuda de Deus nos momentos difíceis. Tá bom? E agora, vou dar um exercício para vocês. E para vocês serem ajudados, vocês chamem o pai, ou a mãe, ou o tio, ou a tia, a avó, o irmão, para fazer, podem fazer esses desenhos numa folha, né? Aí vocês desenhem nessa ordem: um pano de saco, que foi a roupa que Mardoqueu vestiu quando ele rasgou as suas vestes, um pano de saco, o cedro de ouro e o anel do rei. Pano de saco, cedro de ouro e o anel do rei. E liguem ao enunciado correto. Representa a autoridade do rei. O pano de saco, o cedro de ouro ou o anel? Livrou da morte. O que livrou? O que livra alguém da morte na história que eu contei? Qual dos 3 desenhos que livra da morte? E sinal de tristeza. Qual dos 3 desenhos, qual dos 3 itens aqui foi um sinal de tristeza de uma pessoa que usou aquilo porque estava muito triste? Tá? Isso eu mencionei na aulinha hoje. E vocês peçam a ajuda dos pais, tios, irmãos, avós. Ajudem os pequenos a aprender mais do Senhor. Tá? E o ensinamento de hoje é oração. A oração que nos livra de todo mal. A oração que atrai a presença de Deus. A oração que muda a história de um povo que podia morrer, mas que foi salvo por causa das orações. Assim, eu dou um tchau para vocês, peço que façam os exercícios. Um grande beijo e até a próxima aula.